Olá, sejam muito bem-vindos. Em um cenário de constantes transformações, é preciso estar preparado para aproveitar oportunidades. Essa preparação precisa passar pela qualificação profissional, principalmente de empreendedores. E nesse contexto, o principal programa de formação de empreendedores do mundo, criado pela ONU, o Empretec, foi modernizado, com públicos voltados para startup e rural. Esse é o tema da entrevista de hoje com Alessandro Machado, chefe de gabinete da diretoria técnica do Sebrae. Seja muito bem-vindo. Quando a gente fala em transformação, vem na hora o tema startup. E, nesse sentido, há uma modernização do Empretec. Quais são as oportunidades que podem ser criadas nesse cenário para empreendedores preparados? Excelente. É um prazer estar aqui, em primeiro lugar, e falando desse tema que é tão importante para o Brasil hoje, que é a questão do empreendedorismo. Então, só para lembrar a todos que o Empretec, esse programa da ONU, que hoje ele é aplicado pelo Sebrae, escolhido então, o Sebrae foi escolhido pela ONU para aplicar esse programa de empreendedorismo, ele trata do desenvolvimento de características e comportamentos empreendedores, hoje tão importante para a empresa, né? Não, que vai além do conhecimento de gestão. E a modernização passa exatamente por aí, porque assim, hoje nós temos os modelos de negócio, né? Hoje nós temos muitos clientes que estão além do modelo de negócio tradicional. Um deles é a startup. Então, a necessidade que a gente encontrou de também modernizar o nosso programa, sempre lembrando que modernizar a gente não muda a metodologia, né? A metodologia é um programa criado pelas Nações Unidas com o objetivo de desenvolver países que precisavam sair de uma crise, por exemplo. Então, desenvolvimento a partir do empreendedorismo. Então, a ideia foi colocar a startup hoje também como um modelo de negócio em que quem está abrindo uma startup, quem tem uma startup, ele precisa entender as suas características empreendedoras para aplicar no negócio. Só que ele, no meio de um grupo de outros empreendedores de modelo tradicional, talvez ele não tenha o aproveitamento necessário que ele teria. Então, por isso, nós estamos apresentando para o público agora o Empretec Startup. Todo aquele empresário que já tem uma startup, e aí é importante, Rodrigo, ressaltar que o Empretec Startup, neste caso, é para aquele que já tem um negócio. Porque ali ele não vai definir que tipo de startup ele vai montar. E sim, a ideia é que ele consiga, através das suas características e comportamentos empreendedores, escalar, né, o seu negócio, que é o objetivo principal da startup, né? Agora, isso é importante. O público-alvo, o segmento, qual é aquele empreendedor que está nos acompanhando agora, e há muitos empreendedores nos acompanhando, que precisa passar por uma qualificação e pode encontrar no Empretec uma oportunidade? Tá. O Empretec, ele sempre é importante ressaltar que ele trabalha comportamento empreendedor. Tá, mas o que isso interessa para o sucesso da minha empresa? Interessa a partir do momento, até mesmo para criar uma sociedade. O comportamento empreendedor. Se eu sou um empreendedor que eu trabalho mais com a minha rede de contatos, mas eu não trabalho muito com a questão da venda, ou com a questão do planejamento, eu preciso ter um sócio que tenha essa característica também. É importante eu entender as minhas características, os meus comportamentos, por isso que ele é uma vivência, ele não é um curso. Ele é uma vivência. Dentro dessa vivência, ele vai entender bem qual é o seu perfil e qual é o perfil necessário para complementar a empresa dele. Então, hoje, falando para o nosso público, o Empretec, o geral, né? Aí eu tenho o Empretec específico para startup, eu tenho o Empretec específico para quem tem negócio rural, que é o Empretec rural, e eu tenho o Empretec tradicional, que é para, geralmente, ou ele já tem um negócio e quer continuar expandindo, ou se ele não tem um negócio, ele já sabe pelo menos o que ele vai fazer. Eu vou abrir uma empresa, mas eu já sei o que eu vou fazer. O Empretec não vai dizer para ele qual é o melhor negócio. Então é importante a gente até medir as expectativas, né? Então o Empretec, ele vai dizer quais são as características que eu preciso desenvolver ou meus pontos fortes que eu tenho
para tocar em frente o meu negócio. Agora, quais são essas características que o empreendedor, por exemplo, para a área de startup, precisa desenvolver e trabalhar, e será trabalhada no Empretec? Eu vou citar algumas aqui, porque isso é colocado dentro do seminário, mas ele precisa, por exemplo, trabalhar informação. Hoje a gente recebe uma gama de dados, que não são informações, muitos dados. E se ele não souber gerenciar, se ele não souber tratar esse tipo de informação, muitas vezes ele vai perder muito tempo. Ele precisa trabalhar persuasão e rede de contatos. Persuasão e rede de contatos. Principalmente quem trabalha na área de serviço. É diferente de trabalhar com produto. Eu trabalho com produto específico, eu consigo trazer e mostrar para o meu cliente como é que é aquele meu produto. Ele é pequeno, ele é azul, ele tem essas utilidades. O serviço não. O serviço ele é vendido por indicação. Então eu preciso saber trabalhar a rede de contatos. Eu sempre falo, rede de contatos não é ter uma pilha de cartões. Eu preciso saber trabalhar isso. Uma outra característica que a gente fala que é muito importante é a persistência. Saber trabalhar a persistência. Várias pesquisas sobre empreendedorismo já falam, as próprias pesquisas de mortalidade que o Sebrae faz, de mortalidade precoce, às vezes, né? Que o empresário, às vezes, ele quebra na primeira, quebra na segunda, vai ter sucesso na terceira ou na quarta. E para isso ele precisa ter persistência. Mas como é que ele trabalha essas características? Dentro desses 6 dias do seminário do Empretec tradicional, ele vai, os facilitadores, que são os instrutores, vão colocando ele em situações, e dentro dessas situações é que ali eles vão percebendo qual é o perfil dele, o que ele vai fazer numa determinada situação. E em resposta a isso, eles vão mapeando o perfil dele, e no final do programa eles vão dizendo, olha, nessa situação você agiu dessa forma, mas se você agisse desta forma, talvez você teria muito mais chance de sucesso. É interessante que eles são testados inclusive na preparação para um ambiente real de negócio, um cenário, a jogos, e como ele se sente depois, né? Porque tem até um jargão que nós aprendemos aqui, que é o empreteco, depois que ele se forma. Isso. Como é que ele está preparado depois da conclusão, inclusive de participar dessas dinâmicas? Olha, a gente chama de empreteco todos aqueles que participaram, né, do Empretec. E assim, ele sai, logo após o seminário, ele sai um pouco perplexo até, assim, de entender, e ele vai precisar um tempo para processar, porque esse workshop nada mais é que um autoconhecimento, né? Ele sai de lá, um autoconhecimento e pensando exatamente por que eu agi dessa forma se eu poderia ter agido dessa forma. O que eu poderia fazer para melhorar isso? E lá ele sai com o perfil dele. Lá ele sai com o perfil. Sai com o perfil definindo para que lado ele pode seguir. Então nós temos lá 10 características e comportamentos empreendedores que cada um vai sendo revisto durante todo o programa, e o programa é mais ou menos 10 horas por dia. Eu digo que são 24, porque ele leva ainda tarefa para casa para levar no outro dia. A gente sempre diz, se você começar o Empretec, e isso é falado já na entrevista, esqueça o resto da vida, porque você vai ter que ter dedicação, a pressão faz parte do processo, mas a surpresa com os resultados que ele consegue em uma semana é o que é mais falado depois do seminário. Eu não sabia que eu conseguia esse resultado em uma semana. Então ele passa a conhecer o seu verdadeiro potencial de atuação. Vamos até aproveitar essa questão da jornada de 10 horas, né? Porque muita gente está nos acompanhando e quer saber na prática como funciona. Quanto tempo de aprendizado, carga diária, na prática como funciona para o empreendedor? Na prática como funciona? Bom, eu quero fazer um Empretec, então eu vou procurar o atendimento Sebrae, ou por telefone, ou pelo portal, ou
numa rede de atendimento Sebrae presencial, e vou dizer, eu quero fazer um Empretec. E a partir daí é marcada uma entrevista com ele. Tá? É marcada uma entrevista. Essa entrevista, no modelo tradicional, é feita por um profissional da psicologia. Já nessa modernização, a gente já está trazendo uma inovação, que é a entrevista por inteligência artificial, né? E a partir daí, o que é verificado nessa entrevista? É verificada a condição psicológica dele naquele momento. Por exemplo, se ele está no momento de luto, se ele está no momento depressivo, que é normal hoje no dia a dia, né? Talvez não seja o momento. Não é que ele não tenha característica para participar, mas talvez aquele momento não seja o ideal para ele participar do workshop. Bom, se ele passou na entrevista, nessa entrevista inicial, ele vai para uma turma mais ou menos de 20 pessoas, e que são 3 facilitadores, ou seja, 3 organizadores, e ali ele vai ficar 10, 12 horas por dia, com algumas tarefas pós o seminário para entregar no outro dia, e onde ele tem que dar o resultado. A gente não fala exatamente tudo que acontece lá, porque uma das premissas do Empretec o Empreteco ele não pode falar tudo o que acontece no seminário. Então já é uma chave já que quem é Empreteco já promete lá que não pode revelar todos os segredos. Até porque a surpresa é um elemento chave no negócio, né? Para quem vai empreender, ainda mais numa área com tanta transformação como startup, vai enfrentar muita surpresa e tem que saber lidar com isso. Exatamente. Né? Esse é um treinamento. Agora, falando na modernização do programa, temos um outro segmento aí que, para um país como o Brasil, é importantíssimo, que é o segmento rural e como foi aplicada essa mudança, essa modernização, né? E o que visa essa segmentação? Perfeito. O rural, a gente nem, né, nós estamos falando aqui da importância, né, do rural para o país, mas todos sabem, né, os resultados, né, que o agronegócio tem trazido para o nosso país. Então, em razão disso, e o pequeno negócio faz parte muito desse processo. E a gente sabe que, por exemplo, o Sebrae, ele está voltado, ele não trabalha para o setor, ele trabalha em indústria, comércio, turismo e o agronegócio também, até pela importância que o agronegócio tem para o nosso país. E a gente notou no seminário Empretec que ele nunca foi setorizado, mas que esses 2 nichos, tanto startup, né, que é algo mais recente, como rural, não tão recente, mas que vem tendo esse destaque, precisava trabalhar também assuntos específicos, a linguagem específica. Para que a gente tivesse um aproveitamento melhor dessa turma, a gente então está fazendo o Empretec rural, colocando só empresários rurais, produtores rurais. E todos os pilotos que a gente fez, o primeiro a gente fez em Minas Gerais, já tem sido um sucesso, né? Lembrando que o facilitador também é do meio rural. Então, ele traz exemplos do meio rural. Então, tem sido sucesso e a demanda tem sido assustadora. Agora, como funciona também a interação? Porque imagina a experiência que se pode, no Empretec, colher de um colega, por exemplo, né, que enfrenta ali uma vivência, tem uma bagagem. Como é que é essa interação entre os chamados Empretecos? Esse eu não posso contar todos os segredos, mas essa é uma das chaves do sucesso do Empretec. Porque assim, já saíram várias sociedades lá de dentro. Pessoas que não se conheciam acabaram virando sócias, né, no negócio. Então a interação é 100%. O mundo dos negócios ele depende de interação, né? Nós trabalhamos muito com a questão de setoriais dentro do Sebrae, por exemplo. Trabalhar no mesmo ramo de negócio não significa concorrência, significa parceria. A interação dentro do seminário ela é fundamental e tem sido assim, é um dos fatores de sucesso do programa. Sempre importante lembrar que esse programa, a avaliação dele hoje, do que a gente chama da avaliação de recomendação que o cliente faz, que é o NPS, é de 89. Então, assim, é algo que está... Hoje, a análise ele está num patamar de excelência.
Daqui a pouco a gente volta com o programa A Entrevista. Agora, é importante que a gente estava falando aqui de perfil, inclusive, de quem faz Empretec, aquele que quer uma imersão e realmente ter uma preparação ali muito concentrada, mas alternativas também. Estou sabendo como, por exemplo, do Empretec Arena, um projeto para 2023, inclusive para um perfil que não é esse, que pode imergir num processo, precisa ali conciliar. O que está sendo preparado? Isso faz parte, o desenvolvimento do Empretec Arena faz parte da escuta do cliente. Todas as pessoas que fizeram Empretec, que indicavam Empretec, muitas vezes a pessoa nos procurava e dizia, olha, eu não tenho como ficar uma semana fora. Ele iniciou lá com 10 dias, né? Depois ele foi diminuindo, então ele tem 6 dias de alta intensidade hoje. E a gente, como eu disse, a gente trabalha com uma metodologia específica, né? E que eu não posso mudar a metodologia porque é uma metodologia internacional, então não pode ser diferente no Brasil o que é aplicado nos outros países. Mas a gente, usando a tecnologia, nós conseguimos diminuir para 4 dias, né? Então o Arena nada mais é do que um Empretec utilizando alta tecnologia de ponta, né? Muita inteligência artificial, onde os facilitadores, através de jogos, né, de game, ele é todo gamificado. As atividades que os participantes hoje fazem no modelo presencial e tradicional, ele vai ser feito por game, mas ele é presencial. É importante ressaltar que ele não é online, porque precisa daquela vivência, precisa do contato, mas ele vai utilizar muitas ferramentas tecnológicas e muita gamificação. E nós estamos testando também, eu tive a oportunidade de participar já da primeira turma e posso dizer que o resultado, tanto para o facilitador como para o cliente, é perfeito. Assim, é perfeito. Nós estamos terminando os ajustes ainda, mas ele deve estar disponível a partir já de 2023 para aqueles que querem algo mais tecnológico e também que tem menos tempo disponível para fazer, que a gente sabe que hoje, principalmente essa nova geração aí, ela precisa ter tudo de forma rápida e com resultados imediatos. Agora a gente está conversando com alguém que passou pelo Empretec, teve a experiência, inclusive como aluno, como um participante, né? Como foi essa experiência? Aí uma análise pessoal mesmo, né? Como é estar agora num outro processo, né? Um processo mais macro, né? Olha, eu fiz o Empretec em 2000, não esqueço, e eu posso dizer assim que apesar de eu ter migrado para, e isso é importante, assim, não para o lado empresarial, mas sim falar do intraempreendedorismo, né? Então, assim, me ajudou muito, porque ser empregado também, tá no lado executivo da coisa, do negócio, não te dispensa de ter características e comportamentos empreendedores. Então, por isso que eu digo assim, o Empretec ele é muito mais, por isso que ele é uma vivência, né? Porque ele trabalha no seu perfil. E assim, é importante lembrar que quando você entra, é desenhado um perfil, e quando você sai, é desenhado um outro perfil. E você recebe esses em cima de um questionário que você preenche e em cima de todas as atitudes que você vai ter durante o seminário. Qualquer atitude que você vai ter, seja ela de negociação, seja ela de conflito, muitas vezes o conflito ele existe e às vezes ele é até necessário. Tudo isso vai ser medido e vai ser repassado para você para que você possa aplicar na sua empresa ou até tomar uma decisão de qual é o perfil de sócio que eu preciso ter na minha empresa. Eu acho que isso também é importante, é um grande aprendizado. A gente está falando de qualificação profissional, que é fundamental para empreendedores, para crescerem, para se testarem, mas eu imagino a cabeça do empreendedor. Ele tem lá pouco tempo, ele precisa concentrar e precisa fazer escolhas, né? Como é que a gente pode colocar o Empretec
nesse leque de oportunidades que existem hoje no mercado. Por exemplo, qual é a diferença de uma MBA, de um mestrado, ou até de uma outra graduação? Como o Empretec está posicionado aí nesse leque disponível no mercado? Excelente. É importante, principalmente para o nosso público, falar que assim, no Empretec ele não vai aprender a fazer fluxo de caixa. No Empretec ele não vai fazer preço de venda. Não que isso não seja importante. Eu sempre digo assim, ter o curso de administração de empresas não quer dizer que você está preparado para ser empresário, né? E a gente tem até aquelas pesquisas que demonstram muitas vezes que a pessoa às vezes quebra 3 vezes para na 4ª vez ter empresa de sucesso. Não é uma regra. Não é uma regra. Ele pode abrir Eu digo que todos abrem pequeno, né? Então a partir daí ele vai desenvolvendo. Mas o que é importante? É importante ele saber que o Empretec vai trabalhar comportamento, características e comportamentos empreendedores, que hoje são necessários para que você seja gestor de negócios. Ah, mas tem gestores que não têm a característica A, B ou C. Bom, ok, o que a gente diz assim, o que a gente está falando são de pesquisas que foram analisadas por anos, né? Pesquisas da ONU, e que são aplicadas em diversos países do mundo, que dizem que aquelas características são importantes para que você tenha sucesso nos negócios. Então, quando ele entra nesse seminário, é um seminário profundo, em que ele vai trabalhar com o seu comportamento, com as suas características. Vai falar de planejamento? Vai. O planejamento fazer planejamento faz parte do processo, né? Mas ele não vai entrar fundo na parte da gestão propriamente dita. Ele vai trabalhar muito mais a questão do comportamento. Mas o que é mais importante? A gestão ou o comportamento? Os dois, né? Se eu quero aprender gestão, talvez eu vou focar no MBA, mas isso não me dispensa de eu trabalhar o comportamento. Mas eu posso trabalhar o comportamento e depois a gestão. Tudo é importante, né? E lá, que lá ele vai trabalhar muito mais o seu autoconhecimento, ele vai se conhecer. E até, muitas vezes, por que não, dizer assim, eu não nasci para empreender, né? O que muitas vezes é necessário para que ele não perca tempo, enfim, ou até dinheiro, não invista, dizer, olha, eu não tenho perfil para ser empresário. Até poder se reposicionar, né? Perfeito. O papo, ele é muito rico. A gente precisa falar mais de qualificação profissional, ainda mais qualificação de tomadores de decisão, de empreendedores, líderes no país. Então, antes de encerrar, queria só deixar a oportunidade de fazer um convite aqui para a nossa audiência a participar do Empretec. Perfeito. Então, aos empresários que já têm empresa ou aqueles empreendedores que já têm uma ideia de negócio, é importante que tenham uma ideia de negócio, aos empresários que já têm startup, então nós lançamos agora o Empretec Startup, e aos empresários do meio rural, também agora tem específico meio rural, ou o próprio tradicional. Procurem o atendimento do Sebrae, pode ser no portal do Sebrae, pode ser pelo WhatsApp, então todos os meios de atendimento do Sebrae, procurem e marquem lá a sua entrevista e eu posso garantir que realmente assim, vai ser uma grande experiência que o empresário vai viver. Alessandro Machado, chefe de gabinete da diretoria técnica do Sebrae, quero agradecer a presença aqui no canal Empreender e já fazer um convite para novas entrevistas, porque esse é um assunto que com certeza rende muito bate-papo aqui e é muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Convidar você também a sempre assistir A Entrevista no canal Empreender, sempre quinta-feira às 9 da noite, porque você sabe, assistir já é um bom negócio. Muito obrigado e até a próxima.